Olha, por enquanto está descartada uma divulgação oficial com todos os nomes de brasileiros que devem sofrer sanções pelo governo de Donald Trump, segundo fontes ouvidas pela CNN. Esse por enquanto, né? Essa foi a expressão usada pelas fontes com quem eu conversei, frisando que a qualquer momento pode sair. Podem ser divulgados nomes, mas por enquanto a ordem é não divulgar. Brasileiros que poderão sofrer sanções devem inicialmente ter o visto suspenso ou cancelado, sendo, portanto, proibidos de entrar nos Estados Unidos. O impedimento deve ocorrer no setor de imigração dos aeroportos do país, momento em que o cidadãos de outros países serão informados que sofrem algum tipo de sanção do governo norte-americano. Ou seja, o cidadão pode até viajar aos Estados Unidos, mas só será barrado no setor de imigração nos aeroportos do país. Fontes com quem eu conversei me relataram também que cada nome nessa lista será analisado de forma minuciosa e que a análise pode durar um tempo, ou seja, não vai ser de imediato, já que há uma lista aí com dezenas de nomes de brasileiros. Pedro Venceslau, é preocupante porque já de início a informação envolvendo autoridades brasileiras já chamou atenção, né? Isso pode criar uma crise diplomática entre países. Agora, envolvendo também funcionários e familiares de tribunais no Brasil, isso pode aumentar ainda mais esse mal-estar. Aumenta o mal-estar e escala uma situação que até o momento não chegou no ápice da fervura da crise entre os dois países. Porque, vamos lá, a embaixada norte-americana, o governo norte-americano, por meio do porta-voz Luke Ortega, divulgou, inclusive nas redes sociais, uma nota dizendo o seguinte, que essa é uma medida global, sem foco em pessoas ou em um país específico. Mas o próprio secretário de Estado norte-americano citou genericamente a América Latina e a Europa. Tudo isso numa decisão alinhada com as big techs norte-americanas, com as grandes companhias de tecnologia, que não querem nenhum tipo de restrição no momento em que vários países do mundo estão discutindo sanções, discutindo regulamentações e criando regras para que elas tenham alguma obrigação em relação ao conteúdo que é publicado. Agora, com essa notícia, a gente tem uma situação absolutamente inusitada. As pessoas que já são portadoras de um visto dos Estados Unidos, de entrada nos Estados Unidos, elas podem entrar no país durante um período de 10 anos. Pelo menos o meu visto, por exemplo, é um visto de 10 anos. Alguns vistos mais antigos eram de 5 anos. Portanto, agora, a pessoa que imaginar que possa estar nessa lista, ela tem que consultar a Embaixada dos Estados Unidos para evitar que ela compre uma passagem aérea, chegue no aeroporto e tenha que voltar para casa. Então, é uma medida que vai exigir que a diplomacia brasileira se mobilize para conversar com seus pares norte-americanos, para entender de que forma que isso vai ser tratado aqui dentro do Brasil. Porque os brasileiros que querem viajar para o exterior não podem correr esse risco de pagar uma passagem aérea, desembarcar no aeroporto e só chegando lá em território norte-americano descobrirem que eles têm que pegar o voo de volta. Então, o governo norte-americano, de alguma forma, tem que oficializar isso, formalizar isso, para evitar uma crise mais grave entre os dois países. O Brasil, por enquanto, como a Juliana falou, na figura do seu porta-voz aqui, que é o ministro das Relações Exteriores, deixou claro que a decisão sobre visto e entrada no país é uma prerrogativa do governo do país que está emitindo esse visto. Então, o Brasil não pode fazer nada, absolutamente nada, em relação a isso, a não ser que haja alguma retaliação a autoridades brasileiras. É um momento de compasso de espera. O segundo escalão da diplomacia brasileira está em contato com o segundo escalão da diplomacia norte-americana, porque no primeiro escalão a relação entre os dois chefes de Estado não é boa nesse momento. Mas o Brasil está alinhado com o Supremo Tribunal Federal e certamente, se houver uma sanção específica, clara, nominal, Alexandre de Moraes, o governo brasileiro vai ser obrigado a se manifestar em algum momento. Agora também, Pedro, nessa lista há nomes de juízes e pessoas com formação em segurança, né? Além de ex-funcionários e funcionários tanto do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, quanto do Supremo Tribunal Federal. Como você bem disse, a questão é, a pessoa pode não saber se sofreu essa sanção e ao chegar a algum aeroporto nos Estados Unidos, lá na imigração, ser barrado e falar, olha, você tem que retornar ao Brasil porque não pode permanecer nos Estados Unidos. Isso pode criar uma crise diplomática. Vou te dar um exemplo, né? Um funcionário do governo brasileiro que atua na área de digital, de redes digitais, e que está empenhado na criação de um programa, de um projeto para
sugerir regulamentação das redes sociais. Alguém que seja, por exemplo, do Comitê de Redes Sociais do Governo, que está no chapéu do Ministério de Ciência e Tecnologia. É um comitê interdisciplinar que tem dezenas de pessoas e entidades que participam. Todas as pessoas que fazem parte desses debates, que participaram de audiências públicas, que deram sugestões, elas estão sujeitas a não poder entrar nos Estados Unidos. O deputado que apresentou um projeto de lei, mesmo que ele não tenha sido aprovado, está no radar dessa decisão do governo norte-americano, porque não há um parâmetro, não há um sarrafo para você saber até onde o governo americano vai impedir a entrada, até onde ele vai tolerar a entrada de pessoas que podem entrar no país.